Olá pessoal, esse é o Berardo Responde número 14. Quero dar um grande abraço a todos vocês que prestigiam o meu trabalho. Quero convidar você a se inscrever no meu canal, a notificar o sininho para que você seja, a ativar o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo publicado e também a conhecer o meu blog Berardo Facas Custom. Vamos às perguntas. Pergunta de Augusto César, ele é cuteleiro de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Ele pergunta: encontrei chapas de 1025 e 1030 por bom preço, onde eu moro. Elas podem ser usadas na confecção de facas? Augusto, não. Vou explicar por quê. A definição mais comum da metalurgia para aços de baixo, médio e alto carbono é o seguinte: baixo carbono, de qualquer percentual de carbono até 0,35%. E esse é o baixo carbono, também chamado de aços não temperáveis. Por que são aços não temperáveis? Se você fizer o processo de têmpera, ele não vai produzir uma dureza adequada, uma dureza suficiente. Aí eu já respondi para você que o 1025 e o 1030, eles têm, respectivamente, 0,25 e 0,30% de carbono, portanto não são aços temperáveis. Só para completar o conceito, aços de médio carbono de 0,35 até 0,60% de carbono, tá? Esses são considerados os aços de médio carbono, já são legais para cutelaria, tá? E os aços de alto carbono de 0,60% para cima, tá? São os aços de alto carbono, tá? Então, resposta: não são adequados para o uso para a confecção de facas. Pergunta de Diogo de Cesaro. Ele pergunta: gostaria de saber quando uma madeira é estabilizada com Cactus Juice ou com Pentacril. O que muda em termos de qualidade e acabamento? Pessoal, para conseguir essa resposta eu tive que recorrer aos meus universitários, porque obviamente não sei de tudo, não conheço tudo, e recorri ao Guarim Gonçalves Neto, que também vou aproveitar e deixar o contato dele na tela, para você que quer comprar materiais excelentes para cabo das suas facas, especialmente falando aí de madeiras estabilizadas. O Guarim tem um material incrível. Vou resumir a resposta do Guarim para responder a pergunta do Diogo. Diogo, o Guarim me explicou o seguinte: o Pentacril, ele não é específico para estabilização. É um produto que foi desenvolvido mais especialmente para desidratar, acelerar o processo de desidratação de uma madeira recém-cortada, por exemplo. Ele me explicou que uma tora de madeira recém-cortada, se você aplica o Pentacril, esse produto ele acelera em 90% o tempo de desidratação dessa madeira. Então ele pode ser usado em combinação, até em combinação com o Cactus Juice na estabilização da madeira. Mas ele não foi desenvolvido especialmente para a estabilização. Então ele não provê uma excelente resistência mecânica, não aumenta muito a densidade, tá? O Guarim me explicou que o Pentacril ele consegue reduzir, desidratar essa madeira até mais ou menos um percentual de 8 a 12% de umidade, tá? Então ele acelera bastante, ele é muito efetivo para desidratar essa madeira. Mas ele não tem moléculas tão pequenas quanto o Cactus Juice. O Guarim me explicou que o Cactus Juice tem moléculas ultra pequenas e elas agem e penetram na parede das células da madeira. Então o Cactus Juice consegue penetrar praticamente em 100% do interior da madeira. Isso aumenta a densidade, isso aumenta a resistência mecânica e aumenta também o peso dessa madeira, tá? Então o Pentacril ele não é o mais indicado para estabilização. Aliás, não foi desenvolvido para isso. Tem como você identificar? Acredito que não, tá? Acredito que não haja como você identificar entre um e outro. Mas acredito que no polimento, porque justamente o Cactus Juice preenche por completo a madeira por dentro, vai ficar uma superfície mais densa. Acredito que
após o polimento você vai conseguir identificar que o Cactus Juice dá um resultado melhor, que por sinal é o material que o Guarim usa para fazer a estabilização das suas madeiras incríveis, tá bom? Dá uma visitada lá no site dele e eu vou deixar o contato aí na tela para vocês. Pergunta de Vitor Mezacapa, ele é iniciante de Itu, São Paulo. Professor, qual é o óleo e qual é a temperatura mais indicada para a têmpera? Vitor, o óleo, o meio de resfriamento depende do aço que você vai usar. E a temperatura de têmpera também depende do aço que você vai usar. Então, veja qual aço você vai usar e veja a faixa de temperatura que o fabricante recomenda para a têmpera desse aço e, consequentemente, o meio de resfriamento indicado pelo fabricante, tá? Então, ficou um pouco vaga a sua pergunta. Recomendo que, se você é iniciante, que você use o 5160, que é um aço que vai muito bem para projetos de iniciantes, não só de iniciantes de óbvio. Gosto muito desse aço, já falei várias vezes, mas é um aço que aceita muito desaforo, que ele permite um pouquinho mais de erros na confecção da lâmina, que ele suporta, tá? Pergunta de Cauê Fonseca, cuteleiro e guasqueiro, de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Cauê pergunta: olá, Berardo, eu e minha esposa estamos pensando em morar na praia. Penso que a maresia seja extremamente maléfica, tanto para as facas de carbono quanto para as ferramentas. A minha preocupação procede? Cauê, procede sim, tá? Tanto que eu, que sou mais velho, imagino, não sei a sua idade, mas eu estou prestes a fazer 47 anos. Quando eu era criança, lembro do meu pai, meus tios, meu avô, dizer que não se devia comprar carros da praia, né? Carros de pessoas que morassem no litoral. Por quê? Porque naquela época não se existia bons tratamentos para chassi e carroceria de veículos e, com o tempo, devido justamente à maresia, as pequenas moléculas de sal que vêm na umidade do ar, esses carros se corroíam, a lata ficava toda comida, portanto não se devia comprar carros vindos do litoral. Hoje não existe mais essa preocupação, porque a indústria automobilística melhorou muito e o tratamento das carrocerias e chassis são muito mais eficientes do que antigamente, tá? Então hoje não existe essa preocupação, mas sem dúvida, morando em área litorânea, você vai ter que ter muito cuidado. Te recomendo que mantenha as máquinas limpas e use aí um spray lubrificante de boa qualidade, de vez em quando, aí, uma vez por semana, dá uma espirradinha nas partes oxidáveis das suas máquinas, tá? Isso deve manter as máquinas em perfeito estado, tá? Lucas de Lábio Silvério, ele é cuteleiro, Rondonópolis, Mato Grosso. Ele pergunta: qual é o processo para temperar uma lâmina de serra-fita? As que eu uso têm 2 milímetros de espessura e quando faço a têmpera seletiva, elas empenam muito. Lucas, é um problema, tá? Vou mencionar justamente aquilo que o Ismael Bigelmeier, meu grande camarada, grande cuteleiro, fazia quando começou na carreira. Ele também fazia facas de lâmina de serra-fita, tá? Ele simplesmente cortava e não fazia tratamento térmico, porque elas já vêm temperadas. Se são aços feitos para uma lâmina de corte, é uma lâmina de serra, mas é uma lâmina de corte, ele simplesmente cortava, usinava, colava as talas e vendia as facas, tá? Então, acho que você vai ter sempre problema, não é por causa do aço especificamente, mas é por causa da espessura. 2 milímetros de espessura é fino demais. Qualquer aço que você fizer uma faca com essa espessura vai empenar terrivelmente. Sei porque já fiz uma faca de cozinha com 1,8 milímetros de espessura. Me deu tanta dor de cabeça que não valeu a pena, tá? Então, pode ser fina, pode ser leve, mas tem que ser um pouquinho mais espessa que isso, tá? Sofri muito nessa faca, demais, tá? Então, não recomendo que faça tratamento térmico. Pegue como ela vem, que ela já vem temperada, corta, faça a usinagem com cuidado para não desfazer essa têmpera, cola lá seu cabo, qualquer que seja o método que você monte a sua faca e venda suas facas, tá? Esse é o meu conselho para você.
Pergunta de Stefan Goicoechea. Ele é cuteleiro de Aracruz, Espírito Santo. Após temperar a faca, fui fazer o processo de desempenamento que você ensinou, mas a faca quebrou. Eu errei na temperatura de têmpera ou deveria ter feito o revenimento antes de tentar desempenar? Stefan, vou mostrar aqui o martelinho, para quem não conhece, também tem um vídeo no canal a respeito de desempenamento. Esse é o meu martelinho de desempenamento, está tudo muito bem explicado aqui, então não vamos me prolongar com relação a isso, tá? Vamos pensar, Stefan, como funciona o processo de desempenamento feito com martelinho. Se a faca está torta para esse lado, você vai bater do lado de dentro, onde ela está côncava. Quando eu bato, eu provoco microdeformações que juntas, unidas, vão distender esse material e fazer a minha faca se alinhar. Ok? Como fica mais fácil de eu produzir essas microdeformações? Se a faca estiver justamente revenida, porque ela vai estar com aço um pouquinho mais macio, tá? O que aconteceu com a sua faca foi justamente o que você mesmo mencionou e suspeitava. Você foi fazer o desempenamento sem ter feito o revenimento. A faca estava dura demais e ela se quebrou, tá? Com certeza absoluta foi isso que aconteceu. Então, faça a têmpera, depois faça o desempenamento, o revenimento. Depois, se você for fazer, por exemplo, um processo de destempera seletiva, que também tem um vídeo no meu canal, depois da destempera seletiva, que vai baixar mais ainda a dureza do que o próprio revenimento, aí sim você usa a técnica do martelinho, que vai funcionar bem e a sua lâmina não vai se quebrar, tá bom? Pergunta de Lucas Silva Calado, ele é cuteleiro de Niterói, Rio de Janeiro. Ele pergunta: é possível fazer o polimento de lâminas usando somente a lixadeira de cinta? Pois tenho a sensação que as lixas mais finas acabam provocando arranhões nas lâminas. Você mesmo respondeu, Lucas, não tem como, tá? Você vai até onde dá, na lixadeira, depois você vai até uma lixa de grão bem fino, depende do processo que você for fazer, tá? Mas aí penso que até 1.200 pelo menos, para lixar, lixando manualmente, para depois aí sim fazer o polimento para que ele fique adequado, fique bonito, tá? Na lixadeira é impossível ter um bom resultado. Outra pergunta do Cauê Fonseca, cuteleiro e guasqueiro, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Ele pergunta: o que você acha sobre o uso do nome próprio ou de nome fantasia na marca das facas? Vamos lá, boa pergunta, Cauê. Vou falar o que realmente eu penso, tá? Respeito quem pratica formas diferentes do que eu penso, tranquilamente, tá? Sem problema nenhum, cada um tem liberdade de pensar e fazer como bem entender, tá? Mas eu vou falar o que eu penso. Eu acho que o uso do nome fantasia não é tão legal. Por quê? Porque o nome fantasia mostra tão somente a marca da empresa, mostra somente a marca da faca, mas não mostra quem é você. Não liga necessariamente o nome fantasia à sua pessoa. Se você usar o nome próprio, né, fica mais fácil, porque você, além de identificar a faca, o produto, a empresa, a companhia, você também imediatamente identifica a pessoa, quem é o proprietário, quem é o responsável, tá? Acho que isso facilita. Se você usar o nome fantasia, tem um grande amigo cuteleiro, excelente cuteleiro, que usa. Óbvio que eu respeito, estou só mencionando aquilo que eu penso, tá? Você vai saber que a faca é o nome, tá, Facas Incrível Hulk. Você vai saber, tá, que a faca é boa, que a marca é boa, que a empresa é a empresa Incrível Hulk, mas você não vai saber, por exemplo, quem faz, quem é o proprietário e etc. Então, eu recomendo, e na cutelaria custom, a grande maioria dos cuteleiros colocam um nome nas marcas. Eu usava, por exemplo, você mencionou a respeito de
de uma inicial, né? E depois o sobrenome. Antes, até a minha faca de número 199, eu estampei E. Berardo, tá? Depois eu passei a tirar, por quê? Porque o E, na fonte que a minha marca tem, ele não ficava muito legível, não dava muito para entender. Então pessoas que não conheciam, não me conheciam, viam a marca e sempre me perguntavam, isso é um E ou isso é um C? Né? Então, em virtude disso, dessa confusão que gerava, em virtude do tipo de fonte do computador que eu escolhi para fazer a minha marca, eu decidi por remover e tirar de vez essa dúvida de quem conhecia a minha marca e deixei só Berardo, tá? Então Berardo identifica com facilidade o meu canal no YouTube, identifica com facilidade o meu canal no Instagram, o meu blog, o meu Facebook, não sei se já mencionei, acho que sim, e também as minhas facas e a minha pessoa, tá? Fica mais fácil de identificar. Então, acho que é uma boa pedida usar um nome próprio, é o que eu indico para as pessoas, tá bom? Pessoal, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, me ajude a divulgar conhecimento, deixe o seu like, é importante para mim, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.